A paz do Senhor, amada igreja, que alegria poder estar aqui mais uma vez nessa noite para poder adorar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente, sejam muito bem-vindos. Como é bom e precioso poder adorar o nosso Deus. Para começarmos, vamos fazer a leitura do Salmo de número 95, do versículo 1 ao 7. Vamos então fazer a leitura? Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei. Acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém. Como é importante, como é precioso saber que temos um Deus que cuida de nós, que nos ajuda em nossas aflições, que escuta as nossas orações, que enxuga as nossas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, amados? Santo e eterno Deus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, porque nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pelo Seu cuidado. Obrigado, meu Pai, porque a cada instante nós temos necessidade de estarmos diante de Ti. Como é precioso, Senhor, cada momento na Tua presença, Senhor. Eu venho te pedir, ó Pai, que Tu possa nos ajudar, nos dar entendimento, Senhor, quando houver problemas, quando houver lutas, Senhor, que possamos entender o Seu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo que temos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tem cuidado de cada vida, de cada irmão. Obrigado por cada resposta de oração. Abençoa, Jesus, cada lar representado, ó Pai, nessa noite, Senhor. Cada pedido colocado aqui, Senhor, de vidas que necessitam de cura, ó Pai, quer seja espiritual, quer seja carnal, Senhor. Portas de emprego, Senhor. Restauração em casamentos, ó Deus. Cura, ó Pai, de uma enfermidade, ó Pai, que aos olhos humanos é impossível, mas a Ti, Senhor, sabemos que tudo é possível, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e nós já Te agradecemos por cada resposta, Senhor. Cuida, Pai, de cada igreja, Senhor. Visita cada pastor, suas famílias, Senhor. Abençoa os desabrigados, os enfermos, ó Pai, os encarcerados, Senhor, os missionários, Senhor. Eu coloco cada vida, Pai, no Teu trono de graça, ó Pai, porque eu sei que tudo, Pai, que irá acontecer será somente para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E eu sei também, Senhor, que o melhor está por vir, Senhor. Eu Te louvo por mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, Te adorando. Te agradeço pela nossa igreja, Pai. Te agradeço por cada ajuda, ó Pai, porque nós sabemos que ali é um milagre, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Nos direciona, ó Pai, nessa semana. Em tudo que formos fazer, ó Pai, que possamos estar sempre, ó Pai, atentos à Sua voz, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada mensagem, ó Pai, deste culto. E obrigado, ó Pai, por podermos viver, Senhor, por essa oportunidade de Te adorar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, aumente a nossa fé. Tudo isso eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que saudade! Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um.
Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Convido você agora a apresentar diante do Senhor os seus pedidos de oração, o nosso clamor, as súplicas. Vamos colocar diante do altar do Senhor nesse instante. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na presença do Senhor, apresentando diante do Senhor os nossos pedidos, pedidos de ajuda, pedidos de cura, pedidos da Tua intervenção, que muitas vezes, meu Deus, não sabemos mais o que fazer. Somos falhos, somos limitados, mas uma coisa nós temos no coração: a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor nos vê, e conforme a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, o Senhor nos conceda, Pai, aquilo que nós colocamos agora diante do Teu altar. Te pedimos pelos enfermos, meu Deus, o Senhor sabe o que cada um está passando, cada um vem passando. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, derramar o Teu bálsamo de cura sobre eles. Que o Senhor possa orientar os médicos, para que os medicamentos façam o efeito desejado. E assim, em nome do Senhor Jesus, as pessoas possam se recuperar, possam, Senhor, ser curadas, conforme a Tua vontade. Cura, Senhor, cura. Cura também, Senhor, a nossa mente, cura o nosso coração, que muitas vezes se entristece. E nem o motivo nós sabemos às vezes. Apresentamos diante do Senhor a nossa tristeza, a angústia, o medo do futuro, a incerteza no coração, a angústia, né, que paira, Senhor, sobre a Tua igreja também. Que possamos nos lembrar da Tua palavra sempre. E ter misericórdia de nós, meu Deus. Cura a nossa mente, cura o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, na nossa fé, no nosso dia a dia, no nosso amanhecer. Tem misericórdia de nós, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão procurando, Senhor, e muitas vezes ouvem promessas e mais promessas, ouvem não, mas, Senhor, estão aqui de joelhos, clamando a Ti, estão aqui, Senhor, clamando ao Senhor, para que abra uma porta. Ó Deus eterno, envia os Teus anjos, quantos forem necessários, Pai, para que tudo corra de acordo com a Tua vontade, que é boa, que é perfeita. E, Senhor, prepara o melhor lugar, o melhor emprego para cada um.
ao sustento da família, Senhor. São os sonhos, são os planos. Em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. A situação do país é difícil, Pai. E nós clamamos como corpo, como igreja de Cristo, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, misericórdia do teu povo. Ó Deus, vai à frente, Senhor, de forma sobrenatural da tua intervenção, para que tudo vá bem. Clamamos e apresentamos os nossos pedidos diante do teu altar. E te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que vê, é o Deus que ouve, que se importa conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei, e eu canto, e eu fiz ao Rei, eu danço, e eu gosto diante de ti, e eu canto, e eu elogio ao Rei. Poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Yeah.
Vamos agora meditar na palavra do Senhor, e quem trará a mensagem hoje é o nosso irmão Wagner. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este culto, por esse momento, ó Pai, de adoração a Ti. E agora, Senhor, nós iremos ouvir a Tua palavra, queremos meditar sobre ela, Senhor. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito esteja iluminando o Teu Filho, o Teu servo Wagner, Senhor. Que, ó Deus, as palavras que ele disser possam, ó Deus, ser atribuídas, ó Pai, sobre nós, produzindo transformação, possa produzir efeito, ó Pai. Que o Senhor use o Teu servo neste dia, trazendo a Tua palavra, ilumina o Teu Filho, o Teu servo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. A paz, igreja. Mais uma vez estamos com vocês neste culto para louvar e adorar ao nosso Deus. E nesse momento onde podemos compartilhar um pouco da palavra, daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu agradeço muito ao pastor Daniel por mais esse convite, por mais essa chance de juntos louvarmos e adorarmos a esse Deus que é tão bom, né, que é tão agradável e que fala sempre, especialmente aos nossos corações. Eu vou convidar vocês a lerem o texto no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler dois textos, primeiro no capítulo 4, depois no capítulo 5. No capítulo 4 nós vamos ler a partir do versículo 35 e depois no capítulo 5 nós vamos do versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos projetar aqui, né? Nós vamos colocar aqui na tela, como temos feito habitualmente, né? Costumeiramente. Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na versão NVI, tá bom? Fica mais fácil para quem quiser acompanhar na mesma versão, aí quem tiver um celular com a versão e quiser acompanhar. No capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, e de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se! Acalma-se! O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse foi o versículo 41 do capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormenteis. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhes perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima,
os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que os deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Muito bom, né? Esse texto é bem conhecido. Agora, feche os seus olhos e ora comigo, né? Vamos pedir para que o Espírito de Deus, que já está presente, que já tem nos iluminado só na leitura da palavra, que ele possa também tocar nos nossos corações, porque a obra não é nossa, a obra não é minha, a obra não é sua, mas a obra é do Espírito. Então nós precisamos pedir para que ele faça a boa obra nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Deus de louvor, obrigado, Pai, porque o Senhor é presente. O Senhor é presente desde sempre na história da humanidade. O Senhor nos acompanha, o Senhor cuida de cada um de nós. E sabemos que agora isso não é diferente. Sabemos que o Senhor está presente onde quer que estejamos, nos nossos carros, nas nossas casas, na casa de amigos, familiares, aonde nós estamos e estamos reunidos em seu nome. Nós sabemos que o Senhor ali está. Que o seu Espírito que se faz presente possa tocar os nossos corações. Que o seu Espírito que se faz presente possa transformar as nossas vidas e anunciar a sua boa obra, anunciar a sua palavra diretamente a nós, ó Pai. Para que não seja o Wagner, para que não seja o pastor Daniel, mas sim o Senhor que faça a sua boa obra completa nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos, nós te pedimos e agradecemos por este momento. Amém. Bom, nós lemos dois textos, são duas, os teólogos chamam de perícope, né? São dois trechos da Bíblia diferentes e que só por eles já daria pelo menos dois sermãos, né? Duas palavras diferentes aí, ou até mais. Quem conhece bem esses textos sabe que cada parte ali dá para se tirar algo bem diferente. Esse texto já falou comigo há um tempo atrás, né? Já tocou no meu coração, e por isso que quando o pastor Daniel me convidou para trazer essa mensagem, eu também quis compartilhar isso com vocês, com a amada igreja. No primeiro texto, Jesus estava reunido com o povo e estava pregando à margem do rio. E ali ele termina de pregar, ele termina aquele dia, né? E pede para os seus discípulos para que eles atravessem o mar para o outro lado. O objetivo de Jesus era chegar ao outro lado. Por quê? Ninguém sabe. Isso estava no coração de Jesus, isso era o propósito de Jesus. Os seus discípulos então prepararam os seus barcos, eles entraram nesse barco e Jesus se aconchegou na polpa ali e dormiu tranquilamente, né? Enquanto os discípulos conduziam o barco para o outro lado. E também haviam outros barcos que seguiam ele. Então a gente entende que Jesus estava com muita gente, né? Jesus ele vinha de vários momentos, quem tiver curiosidade de ler antes, de vários momentos importantes ali no Evangelho, né? Procure lá, dê uma lida,
se contextualize ali para você saber melhor por que Jesus estava tão cansado. Eu não vou contar, eu vou deixar para que você tenha essa curiosidade de saber por que Jesus estava cansado a ponto de deitar num barco e dormir, né? Enquanto ele fazia a travessia ali do rio, do mar, né? Do rio. E aí Jesus dorme, e no meio do caminho, os seus discípulos ficam preocupados porque começa a ventar muito, começa a agitar muitas águas, o barco começa a se bater de um lado para outro, e Jesus estava tão cansado, que ele continuava dormindo e ele nem sentia o que estava acontecendo ali. Mas seus discípulos, desesperados e acho que também preocupados com aqueles barcos que estavam ao lado deles, né, na travessia ali dessas águas turbulentas, vão lá e acordam Jesus. Jesus cansado, né, todo quebrado, como a gente diz hoje, estava quebrado do trabalho dele ali, acorda muito irritado com eles, acorda muito bravo. E aí recebe a notícia de que o senhor não se importa com a gente? Poxa, Jesus estava com eles há tanto tempo e eles ainda levantam e ainda perguntam para ele se ele não se importava, se ele não tinha importância que eles morressem, né? Se ele não via importância nisso. E aí Jesus muito prontamente levanta e naquela braveza já repreende o vento e já repreende o mar e tudo se acalma. E na mesma mão ele já vira para os seus discípulos e repreende os seus discípulos também. Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Então o primeiro momento que a gente tem ali, né, Jesus chamando a atenção do mar, Jesus chamando a atenção do vento e tudo se acalma e também chama a atenção dos seus discípulos. E aí os seus discípulos viram uns para os outros e falam assim: quem é este que faz o mar e faz o vento obedecer, né? Quem é este? E aí fica uma pergunta muito interessante, porque esses discípulos já estavam caminhando com Jesus, eles já tinham visto, e fica de novo lá a dica para você procurar lá atrás para ver o que tinha acontecido. Eles já tinham visto algumas proezas durante o dia do próprio Jesus, e eles ainda assim se espantam com o poder de Jesus. Eles não conhecem a Jesus. Eles caminham dia a dia com Jesus. Eles veem os milagres de Jesus. Eles veem Jesus cuidar das pessoas, cuidar deles. E ainda assim, quando Jesus acalma a tempestade, esses homens perguntam uns aos outros: quem é este? Quantas vezes, amados, a gente que está na igreja há muito tempo, nós que estamos desde quando nascemos ou nos convertemos na infância ou na adolescência e já há algum tempo estamos caminhando dentro da igreja ou com o próprio Cristo, ainda assim fazemos essa mesma pergunta: quem é este? Muitas vezes nós nem queremos reconhecer que nós não conhecemos esse Cristo. Nós somos até arrogantes porque achamos que conhecemos a verdade e essa verdade já nos libertou, né? Mas qual será a real verdade que nós conhecemos? Qual será o Cristo que a gente acha que a gente conhece? Porque Cristo faz milagres na nossa vida todos os dias. Cristo opera no meio da nossa comunidade todos os dias. E ainda assim, nós vacilamos quando estamos na presença dele. Ainda assim, quando ele se move nos nossos corações, quando ele se move no meio da sua comunidade, por vezes nós paramos e perguntamos: quem é este? Os seus discípulos estavam ali vendo ele em carne e osso, vendo os seus milagres acontecerem, e eles não conheciam Jesus. Como o próprio Jesus levanta ali na hora do nervoso e fala: vocês não têm fé? Será que esse Cristo ele não vira para nós e também não nos pergunta: vocês não têm fé? O que nós temos feito diante do mover de Deus na comunidade, diante do mover de Deus na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs? Será que nós temos sido homens e mulheres de fé que têm apoiado uns aos outros, conduzido uns aos outros em oração, em ajuda,
seja qual for a necessidade dos nossos irmãos, qual for a necessidade da nossa comunidade, será que nós temos agido com fé uns com os outros? Ou será que nós temos levado a nossa vida individual, sem dar bola para aqueles que estão ao nosso lado? Eu sou crente, eu conheço a verdade, eu já sou liberto. Alguns dizem, eu já sou salvo. E aí tá tudo bem. Já que quando nós oramos no começo, né, eu falei que a boa obra é do Espírito, não é do Wagner, não é do pastor Daniel, não é de ninguém. E aí a gente fica nessa de que a obra é do Espírito, é ele que tem que fazer. Então a gente se acomoda. Nós não damos o passo, nós não abraçamos aqueles que estão ao nosso lado. Por quê? Porque é difícil, porque é trabalhoso, porque me envolver com as outras pessoas me tira da zona de conforto. É muito mais gostoso quando eu posso deitar a minha cabeça e repousar e não ter ninguém para me acordar pedindo socorro, como esses discípulos fizeram com Jesus. É muito mais cômodo quando eu não me envolvo um com o outro, quando eu não sou uma comunidade de Cristo, né? E não preciso me envolver. Eu sou convertido, eu tenho certeza disso. Eu creio em Jesus. Mas você não age como esse Cristo. Você não levanta e não dá o exemplo para aquelas pessoas, mostrando que o poder do Deus se revela através da sua vida. O amor desse Deus que tinha poder para acalmar a tempestade está em você e se revela através de você para com os seus irmãos. Muitas vezes nós não precisamos fazer algo maravilhoso, algo grandioso como Jesus fez para mostrar o poder e o amor de Deus. Nós precisamos apenas abraçar aqueles que estão ao nosso lado. Precisamos às vezes só ligar e falar e orar com aqueles que estão ao nosso lado. Há um tempo atrás, eu fui incomodado pelo Espírito para orar com algumas pessoas. Ligar e orar com algumas pessoas, né? Só que eu não sou pastor, né? A gente está recomeçando agora uma caminhada para voltar ao seminário, né? E também nós nunca tivemos esse hábito de ligar uns para os outros. E aí eu quis fazer isso, eu liguei para uma pessoa e eu acho que a pessoa ficou meio desconfortável, assim, ela não esperava. E aí tentamos uma vez, tentamos uma outra vez marcar e não aconteceu. Não aconteceu. E depois disso eu não tentei mais. Eu não tentei mais. Porque talvez eu não tivesse preparado para esse momento, né? Mas eu confesso a vocês que eu preciso retomar isso. É algo que ainda me incomoda. É algo que eu ainda preciso fazer pelos outros, né? Não por mim. Não é uma questão de eu me sentir bem porque eu estou orando com alguém. Mas é eu me dedicar às outras pessoas. É eu dedicar o meu tempo a outras pessoas, né? Numa outra oportunidade eu vi uma discussão no grupo do WhatsApp e a pessoa saiu do grupo do WhatsApp. E aí eu fiquei chateado com aquela situação e eu liguei para essa pessoa e nós conversamos um pouco e eu perguntei para ela, eu posso orar com você? E a pessoa prontamente falou assim, pode orar comigo. E eu orei com ela e foi muito bom. Foi muito bom para mim e eu tenho certeza que foi muito bom para ela também. Porque assim que nós terminamos tudo isso, eu perguntei para ela assim, a gente pode colocar você de novo no grupo? Porque você é importante, né? Mesmo que o que você tenha dito não tenha agradado a pessoa X, ainda assim você faz parte desse grupo e nós gostaríamos que você caminhasse com a gente. E a pessoa falou assim, eu gostaria sim, né? Aí então, com a autorização dela, eu pedi para o administrador do grupo reinseri-la no grupo e ela está lá conosco até hoje nesse grupo do WhatsApp. Foi algo simples, né? Mas que eu entendi que foi ação de Deus, né? Deus me usando para que outra pessoa recebesse ali o conforto que era necessário nesse momento, né? Então, nesse primeiro instante, fica essa exortação que ficou para mim, né? Onde muitas vezes
nós não nos envolvemos uns com os outros a ponto de demonstrar essa grandeza e essa soberania do Deus que acalma as águas. Ou, por muitas vezes, nós não o fazemos porque nós nem o conhecemos como achamos que conhecemos de verdade. Né? Fica essa dúvida aí, essa questão para refletirmos. E aí nós temos um segundo momento, que é o capítulo 5, e vai do versículo 1 até o versículo 20. Ali Jesus ele chega ao final da sua travessia, e ele chega ali com os Gerazenos, né? Num outro povoado, deixa eu pegar aqui o nome certinho, só para não falar mais. Isso, Gerazenos, né? Que é ali a história do endemoniado, né? Que também a gente já ouviu por algumas vezes. E não era simplesmente um endemoniado, ele tinha, como ele mesmo fala, legião, ele tinha vários demônios dentro dele. Era alguém que ninguém conseguia aquietar ele. Ele era preso por correntes nos pés e nos braços. Ele vivia no cemitério, vivia nas colinas, se ferindo, se flagelando com pedras, né? E era um incômodo para a sociedade, para aquela comunidade. Mas Jesus tinha um objetivo, que ninguém sabia, quando ele pede para atravessar o mar. E eu acho que você já entendeu qual é esse objetivo. Jesus, ele atravessa o mar, ele passa por toda essa dificuldade no mar, mesmo cansado, para alcançar o endemoniado Gerazeno. Jesus desce ali, e aí tem toda essa cena que nós já lemos, né? Encontra com esse homem, e quando esse homem o vê, Jesus automaticamente já repreende os demônios. E esse homem, que ninguém podia, que ninguém aguentava com ele, que ninguém o conseguia dominar, se lança aos pés do próprio Cristo, se joga aos pés do próprio Cristo e reconhece quem é este homem. Ele chega ali, vamos procurar aqui, no versículo 6, né? Ele fala assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha que impressionante. Esse homem que era possesso por demônios, por vários deles, sabe quem é Jesus. Sabe quem é Jesus. Os seus discípulos que andavam com ele dia a dia, que estudavam com ele, que via ele fazer milagres, que eram cuidados por próprio Jesus, quando passam pela tempestade perguntam: quem é este? E o endemoniado, quando vê Jesus, se lança aos pés dele e fala: Filho do Deus Altíssimo. Olha que antagônico. Não era para que esses seus discípulos, esses seus servos, esses seus amigos soubessem quem era Jesus? Mas não. Quem sabia que era Jesus era o demônio. Aquele que nunca tinha ouvido falar de Cristo. Aquele que era entregue, a sua vida era entregue aos erros, ao mal, como é que se diz? A se machucar, a machucar as outras pessoas, a aborrecer os outros. Esse conhecia a Cristo. E ele se lança aos pés do Cristo. Enquanto quem o conhecia o incomodava, o acordava, mesmo sabendo que ele estava cansado e dormindo profundamente. Esse o incomodava. E aquele que não o conhecia, aquele que não o servia, se lança aos pés de Jesus. É algo para a gente pensar. É algo para a gente pensar. Né? Nós temos dúvidas. E às vezes as outras pessoas que nós achamos que nem conhecem a Cristo não têm dúvida nenhuma de quem Ele é. E se ajoelham e se prostram diante dele. E pedem autorização a Ele para poder sair e fazer, como esses endemoniados pediram. Eles simplesmente
não fugiram da presença de Deus. Eles se lançaram aos pés de Jesus e imploraram para que ele tivesse piedade deles. E quando Jesus manda eles saírem, eles pedem licença para Jesus para entrarem nos porcos. E aí Jesus o autoriza, e diante da autorização de Jesus, eles entram nos porcos. Os porcos que pastavam, e eram bastante porcos, 2.000 porcos, como diz na palavra, e esses porcos são lançados ao mar, e lá eles são mortos. Né? Na mitologia do judeu ali, daquele povo, o entendimento deles, o mar era algo desconhecido para eles. O mar era algo de mal, né? Então quando Jesus ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, ele está acalmando o mar. O mal, Jesus coloca o seu poder sobre o mal. E quando Jesus autoriza com que esses demônios entrem nos porcos, e esses porcos se lançam ao mar, é como se os demônios estivessem voltando para sua casa, estivessem voltando para o mar. É essa a ideia. E diante disso, aqueles caras que cuidavam, imagina os funcionários que cuidavam dos porcos, veem 2.000 porcos sendo lançados ao mar, eles correm na cidade. E a cidade vem empolvorosa ver o que estava acontecendo. Quando chegam ali, vem aquele homem que era do mal, que ninguém podia, que era muito forte, entregue aos pés do Senhor, recomposto, inteiro. Jesus havia transformado a vida daquele homem. Jesus tinha libertado aquele homem, porque aquele homem se rendeu aos pés do Cristo. Aquele homem se entregou aos pés de Jesus. E houve mudança, houve transformação, houve libertação na vida daquele homem. E eis que todos puderam ver aquilo. Todos puderam ver. E se impressionaram e temeram. E temeram. Mas mais do que medo, eles também ficaram com raiva. Porque os porcos naquela região eram muito importantes. Eles faziam parte da economia. Então quando 2.000 porcos se mataram num precipício, muito dinheiro foi perdido. Muito dinheiro foi jogado fora. E aqueles homens pediram para que Jesus fosse embora. Mesmo Jesus tendo feito o milagre de restaurar a vida daquele homem, o dinheiro falou mais alto. E eles pedem para que Jesus saia dali. E Jesus não cria conflito. Jesus simplesmente vai embora. Jesus pega suas coisas, entra no barco e vai embora. Porque o objetivo de Jesus era salvar uma única pessoa naquele lugar. Jesus, ele tinha vindo de um dia exaustivo com pessoas. Ele atravessou o mar no meio da tempestade para chegar do outro lado e alcançar uma única pessoa. Uma única pessoa era importante para Jesus. Muitas vezes nós estamos ao lado das pessoas e nós ignoramos uns aos outros. Exatamente pelo que eu falei antes. Eu já conheço a Jesus. Eu já fui alcançado pelo sangue de Jesus. Eu já sou liberto. Mas que liberdade é essa que você tem? Se você não compartilha da palavra, se você não prega, se você não dá exemplo, se você não é um missionário aonde você está, que liberdade é essa que você tem? Se você não dá exemplo desse Cristo, que Cristo é esse que você pensa que conhece? Porque o Cristo que eu conheço, o Cristo que está nas Escrituras que acabamos de ler, não importa o seu cansaço, não importa a condição, ele atravessa o mar para alcançar uma pessoa e salvar essa única pessoa. E nós queremos ficar nos nossos templos, louvando a Deus, adorando a Deus, belos, bonitos e formosos, com o nosso equipamento de som, com os nossos instrumentos, e não seguimos adiante. Jesus traz essa mensagem para nós nessa noite, que nós precisamos nos importar com aqueles que estão ao nosso lado. Precisamos vencer a tempestade para alcançar, mesmo que for uma única pessoa, e pregar, e falar, e levar libertação
para com os outros. Porque essa pessoa, no caso de Jesus, ficou para trás. Mesmo querendo segui-lo, Jesus pediu para que ele ficasse e fosse testemunha. E ele pregou em Decápolis. Ele não pregou só ali na cidade dele, porque Decápolis era uma região onde tinham 10 cidades. E ele pregou em toda essa região. O que aconteceu, a palavra não fala. Não fala se houve muitos convertidos ou poucos convertidos, mas que esse homem alcançou a sua família e que ali as pessoas que o viram ficaram maravilhadas. Esse é o poder de Deus. E Deus quer usar você para alcançar as outras pessoas. Então permita, se lance aos pés desse Cristo. Abra o seu coração e deixe que Deus faça infinitamente mais do que aquilo que Ele tem, do que aquilo que você tem pedido, do que aquilo que você tem pensado. Deixa que Deus opere na sua vida. Deixa que Deus faça, porque Ele já atravessou o mar. Ele já venceu a tempestade. Ele já morreu naquela cruz por você. Para que você, através da sua vida, através do seu testemunho, possa pregar o Evangelho desse Cristo para as outras pessoas. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado por me permitir compartilhar um pouco da palavra. É muito bom para mim estar com vocês. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ter movido no coração de vocês, assim como Ele moveu no meu. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Tchau, tchau. Amém, Wagner. Amém. Que o nosso Deus continue abençoando a sua vida e usando a sua vida para a honra e glória do nosso Senhor. Que Ele abençoe a sua família, o seu ministério. Obrigado mais uma vez por ter compartilhado da palavra do Senhor com cada um de nós. Agora nós teremos a oração final, que será o nosso irmão Fernando. Ele estará fazendo essa oração final. Em seguida, as famílias de nossa igreja, algumas famílias convidam você e a sua família a fazermos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Em seguida iremos receber a bênção do Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um culto que vem se finalizando agora, Senhor. Muito obrigado por mais este dia de vida, por esta semana, Senhor, por toda a nossa vida que o Senhor vem nos protegendo, nos guardando, nos orientando para onde ir, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, na vida de cada um que está aqui participando deste culto, Senhor. Continue nos abençoando sempre. Quem não pôde participar também, Senhor, esteja com ele, esteja curando, dando a bênção que a pessoa necessita, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, o ensino, a alegria, a força do Santo Espírito do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Chegamos ao final de mais um culto, agradecidos a Deus por mais um momento de culto, momento de louvor, momento de adoração ao nosso Deus. Podemos louvá-lo, podemos ouvir da sua palavra, meditar sobre ela. Mais uma vez tivemos a oportunidade de elevar esse culto, entregar esse culto ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado também a você que nos permite estar juntos, ainda virtualmente, mas pela fé estamos juntos, podendo fazer esse culto ao nosso Deus, porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor.
Que o nosso Deus abençoe a sua vida, que o nosso Deus abençoe a sua família. Foi muito bom ter esse momento aqui junto contigo. Continue também orando pela nossa igreja, pela nossa reforma. Se você quiser nos ajudar, contribuir de alguma forma, aqui embaixo vai aparecer os dados do nosso tesoureiro. Ali você pode fazer a sua oferta, você pode fazer um Pix, fazer uma transferência, um depósito, da melhor forma que você quiser, se assim sentir esse desejo no seu coração em nos ajudar nessa reforma. Nossa igreja está ficando bonita. Logo, logo nós poderemos voltar com os nossos cultos presenciais e adorarmos também juntos, como o corpo de Cristo ali presencialmente. Até lá nós continuaremos por aqui adorando ao nosso Deus. Ele é digno da nossa adoração. Certo? Um grande abraço, que Deus continue cuidando de você, de sua família, e que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção, uma semana cheia da presença do nosso Deus. Fique com Ele, um grande abraço e até mais.